Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente. Vamos começar aqui com uma mensagem que eu recebi de um site chamado brasilverdade.org.br, cujo proprietário é Paulo Magalhães. Diz ele aqui: sou delegado de polícia e presidente da única organização não governamental do mundo que combate a corrupção através da instalação de processos. Optamos, ao invés de ir para as praças, usar camisetas brancas ou pretas, balançar bandeiras, etc., preferimos identificar, investigar e processar corruptos através de ações populares. Nossas atividades podem ser acompanhadas em www.brasilverdade.org.br. Nossa ONG tem em seus quadros, além de delegados de polícia, juízes, promotores, defensores públicos, contabilistas e contadores, inúmeros profissionais liberais que, ao seu exemplo, estão revoltados com a inércia do nosso povo e a podridão que hoje paira sobre o nosso país. Muito bem, Paulo Magalhães, é assim que se faz. Faz tempo que eu digo que é para fazer exatamente isso, porque ficar só reclamando não adianta. É preciso agir contra essa canalha, tá entendendo? E, por enquanto, ainda temos esse instrumento que é a justiça. Quer dizer, ainda existem juízes confiáveis nesse país. Se a gente não usar esse instrumento enquanto ele ainda está por aí, logo ele não será tomado também. Mas, agindo, vamos dizer, com essa decisão firme que vocês têm, é possível conseguir muita coisa, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, vá em frente, tem todo o meu apoio. Falando nisso, eu recebi aqui uma comunicação de que aquela empresa empreiteira chamada Emparsanco, que é a que ganha todas as concorrências públicas depois, cada vez que o PT se elege para qualquer prefeitura ou governo do estado, aqui tem uma nota de que esta empresa pertence ao seu Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não posso garantir que isso é verdade, porque eu não estou no Brasil para conferir nos registros públicos de empresas, mas vocês que estão aí, por favor, confiram e verifiquem isso, porque esse negócio é gravíssimo, tá certo? Então, essa empresa tem uma carreira formidável de vitórias em concorrências públicas, exatamente nos lugares onde o PT se elege. Se isso é assim, é uma das denúncias mais graves que já houve aí nesta área de corrupção, sem contar todo aquele negócio de Farc, narcotráfico, que parece que não abala as pessoas, que brasileiro é dinheirista, brasileiro só se escandaliza quando tem negócio de dinheiro. Se matarem a família inteira dele, ele não liga não. Agora, se tomarem 2 tostões, ele fica revoltadíssimo, né? Então, eu mesmo nunca liguei muito para essa coisa da corrupção. Eu acho mais escandaloso, né, o caso dos 50 mil homicídios por ano, que está sendo aí protegido e fomentado pelo nosso governo através desses agradinhos constantes que faz às Farc, que são as responsáveis por toda esta coisa. Tá certo? Então, isso para mim é muito mais grave do que corrupção, mas corrupção também é grave e tem que ser investigado. Então, fica aí esse pedido. Por favor, investiguem essa empresa chamada Emparsanco e vejam as relações dela com o presidente da República. Agora, enquanto esse pessoal da Farc tal, continua aí impunemente ensinando o pessoal do PCC como é que se bate, os técnicos aqui, então, estamos voltando ao ar. Houve uma pequena interrupção por problema técnico, mas continuando o que estava dizendo, quer dizer, todo esse desleixo, esta omissão proposital do governo com relação à violência, aos 50 mil homicídios anuais fomentados pela Farc, contrasta, vamos dizer, com o rigor exemplar com que nesse país se persegue empresários. Agora tem esse caso aí do Wagner Canhedo, ex-dono da VASP, que foi preso porque tinha um revólver de calibre .357, que dizem que é de uso restrito. O sujeito foi preso por causa disto. Ora, eu que estou aqui num país onde você compra uma pistola automática calibre 45 na esquina, sem precisar nem de licença, né? Isso aí, para mim, é um escândalo, é um horror. Quer dizer, dá a impressão que quem está no Brasil jamais saberá o que é democracia, porque num país onde você não pode ter uma merda de um revólver calibre .357, se você não tem liberdade nenhuma, você não é nada. Você está inteiramente na mão do aparato governante. Eles fazem o que quiserem com você.
Tá certo? Porque eles mesmos, os mesmos que estão perseguindo o cidadão por ter um revólver 357, facilitam o acesso da bandidagem à arma automática, à arma de grosso calibre, armas de assalto, tá certo? E ainda facilita o treinamento deles pelas Farc. E mais prende o cidadão porque está com o revólver 357. Agora, quer saber por que estão prendendo esse seu Wagner Canhedo? Não é por nada disso. Está prendendo porque sempre receberam a ajuda dele. Esse sujeito sempre ajudou essa petezada, ajudou esse pessoal da esquerda com dinheiro, né? Na esperança vã, que é a esperança. Então, estamos de novo aí com um problema técnico, estamos recomeçando novamente. Então, eu estava dizendo o seguinte, que o pessoal, na verdade, persegue esse Wagner Canhedo simplesmente porque ele ajudou a turma que hoje o persegue. Quer dizer, todo empresário, né, que solta dinheiro para essa gente na esperança de acalmá-los, cai numa armadilha que é mais velha do que andar para frente. Veja, como é que pensa esse pessoal comunista? Eles pensam assim há mais de 100 anos e o empresariado ainda não percebeu. Se alguém, um empresário, dá dinheiro para eles, das duas uma. Ou é um membro do esquema, quer dizer, é um companheiro, é um militante também, está comprometido no esquema como esse, ou se é uma pessoa de fora, então imediatamente se torna suspeito. Então, deu dinheiro para eles, você já entrou na lista de suspeitos. Quer dizer, das duas, o Partido Comunista e organizações similares, entre as quais o PT, não aceita a ajuda pela metade. Vocês têm que entender isso. Quer dizer, ou você é petista, você entra no esquema até o fim e se compromete, tá certo? E fica amarradinho exatamente como eles ficam amarradinhos uns aos outros. Ou se você dá dinheiro, ponto, você está na lista dos suspeitos e você vai se ferrar na primeira oportunidade. Isto é líquido e certo. Isto é regra no partidão. Eu não me lembro onde é que eu li isso aí, mas havia instruções, isso aí vai fazer o quê? Vai fazer quase 40 anos que eu li esse negócio, não lembro exatamente onde estava isso, talvez eu possa localizar novamente. Mas isso era explicado claramente, quer dizer, quando a burguesia nos ajuda, né, das duas uma, ou é um companheiro nosso que está ali na condição de empresário, de burguês, por uma coincidência, tá certo? Ou então é um aproveitador. Se é um aproveitador, nós temos que colocá-lo na lista para destruí-lo na primeira oportunidade. Então fica aí essa mensagem para todos vocês, ó, essa turma aí do Banco Itaú, né? Essa turma que vive. Você lembra o caso da Odebrecht? A Odebrecht enchia o PT de dinheiro e foi a empresa mais perseguida, mais acusada, mais caluniada do Brasil durante aquelas CPIs de 93, né? Eu acompanhei tudo isso, né? Eu fiz uma pesquisa sobre a CPI de 93 e um monte de mentira que se inventou contra o Odebrecht ali era uma coisa gloriosa, né? Parece que tem alguém na linha aí, vamos ver. Olavo? Oi. Alô? Olavo, aqui é o Davi de Belo Horizonte? Sim, tudo bem? Tudo bem. Aqui, sobre aquela historinha do Lamarck, eu não sei se o senhor chegou a comentar já nesse programa. Seguinte, aquela promoção póstuma do Lamarck para general, né, que foi elogiada por nunca mais, inclusive o Tortura nunca mais chamou de saudosista da ditadura todo mundo que falou mal. Tá aqui, o secretário da Justiça de São Paulo, o senhor Belizardo Santos, que, em relação ao Lamarck e o Mário Cosel Filho, são dois fatos diferentes. Lamarck foi perseguido e morto pelo Estado. A família tem de ser indenizada. Cosel não cometeu nenhum crime político, estava de plantão e a família deveria receber outro tipo de indenização. Isso está errado. Ou seja, ainda por cima mente, quem é que o Lamarck foi perseguido, ele não estava armado, aquela história. Lamarck jamais foi perseguido, ele é que perseguiu, vai. Ele estava lá no quartel fazendo o serviço dele, de repente resolveu desertar, roubar um montão de arma e começar matando gente. E o feito mais heróico dele foi matar a coronhadas um prisioneiro desarmado e amarrado. Quer dizer, esse cara é um pulha, um canalha, um merda. É alguém que, pessoalmente, eu duvido que esse cara tivesse alguma coragem. Devia ser um cagão, porque o cara, para fazer um treco desse, é um cagão. Quer dizer, o cara que faz aquela coisa agressiva na hora que está, vamos dizer, envolvido na loucura. Quer dizer, está na mania de grandeza. Mas duvido que esse cara tivesse alguma coragem pessoal. Quem tem a coragem pessoal não faz uma coisa dessa. Você não é capaz de matar um prisioneiro amarrado a coronhadas.
Inclusive eles mencionam o caso do... Evidentemente que é um sociopata, e é por isso que gostam dele, porque são todos sociopatas. Esse seu sujeito que falou essa coisa também, seu Belisário, também, todos esses são sociopatas. Porque o sujeito que tem 2 pesos, 2 medidas, quer dizer, tem uma moral para os outros, outra para ele já é, por definição, um sociopata. Quer dizer, aquela moral que o libera de todas as obrigações e joga todas as obrigações para o outro lado. Essa é a mentalidade. Agora, o comandante do Exército justificou aí esse negócio, dizendo, não, a comissão da anistia atuou dentro da sua esfera de competência, ela tem toda a competência para fazer isso. Diga, o que o senhor tem na cabeça? Tem merda na cabeça esse comandante? Onde já se viu uma decisão de uma comissão revogar o regulamento disciplinar do Exército? Que merda é esta? Quer dizer, então agora pode tudo. Então agora o soldado não é obrigado a obedecer o sargento não tem que obedecer o tenente não tem que obedecer o capitão. Por quê? O RDE foi para as picas. Tá entendendo? Uma comissão decidiu e pronto, acabou. O RDE está revogado. Exatamente. De fato, nesse país, não é que não tem mais lei. Tem uma lei. A lei é a vontade da esquerda, a vontade do PT. A vontade deles é lei. Tá, e isso não vai voltar atrás. Aqueles que têm, vamos dizer, a ilusão de que isso vai passar sozinho, tá certo? De que, não, as pessoas são sensatas e jamais chegarão a radicalismo, etc., são loucos e covardes. Quer dizer, aquela covardia mental, não tem coragem de encarar a realidade. A realidade é o seguinte, é que estão construindo no Brasil um sistema repressivo tão perfeito como jamais houve no mundo. E a técnica do sistema é muito simples. Você cria milhares de leis que criminalizam praticamente tudo. Então você coloca a sociedade inteira sob suspeita. Por exemplo, se você pegar na parte fiscal, não tem ninguém que possa cumprir as leis fiscais. Pegar as leis trabalhistas, ninguém pode cumprir as leis trabalhistas. Pegar as leis ecológicas, as exigências são tanto que ninguém pode cumpri-las. E agora vem mais uma, que é esse negócio homofóbico, que também eu fiz a lista das condutas que serão criminalizadas. Tem uma infinidade de condutas humanas. Então, quando você vai ver, a sociedade brasileira inteira já está criminalizada a priori. Por que você faz isso? Você criminaliza todo mundo e depois você escolhe aqueles que você pretende destruir e usa a lei contra eles. Quer dizer, a lei se transformou numa gazua, tá certo? Para esses camaradas assaltarem os cofres públicos, tá certo? E numa arma de destruição com a qual eles removem do caminho as pessoas que não lhes interessam, ou as pessoas das quais eles querem tomar mais dinheiro ainda. É esse o sistema que o Brasil está vivendo. Agora, é incrível, porque é um imenso sistema repressivo que só funciona para o cidadão honesto, tá certo? Agora, para bandido não funciona, para Farc não funciona, para PCC não funciona, porque esses estão sob a proteção direta do governo. E mais ainda, não é só do governo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as conexões internacionais dessa gente. Onde é que vão parar? Vão parar aqui no Congresso americano. Dona Nancy Pelosi, Ted Kennedy, toda essa gente são protetores das Farc, protetores de narcotraficantes. O negócio é muito grave o que está acontecendo. Tá certo? Então, agora, o mais bonito da história é que eles inventaram, então, esse sistema pelo qual eles podem destruir todo o inimigo político sem lhe fazer nenhuma acusação política. Por quê? Porque aprenderam com o exemplo de Stalin, com o exemplo de Fidel Castro, e tal, que não fica bem você prender as pessoas por motivos políticos. Então, o que é? Isso não é problema. A gente troca o motivo, a gente inventa outro motivo. Tá certo? Como tem leis para proibir praticamente tudo, tá certo? Exceto o homicídio. O homicídio está liberado. Até o homicídio de criança está liberado. Se você matar a criança, como mataram o João Hélio, você não será chamado de assassino, porque não pode chamar nem você de assassino, vou chamar você de o jovem envolvido no assassinato. Né? Então, o resto, praticamente todas as condutas humanas são criminalizadas. Então, eles usam, sempre tem uma lei pela qual podem pegar você. Então, por que vão fazer uma acusação política? Eles são muito piores, muito mais perversos e muito mais perigosos que o Hugo Chávez, porque o Hugo Chávez dá bandeira. O Hugo Chávez diz, eu vou fechar o canal de televisão porque eles foram contra mim na ocasião do golpe. Ele diz isso, diz na lata. Agora, esses caras não. Não, aqui não há perseguição política nenhuma, nós pegamos o cara porque ele estava com uma arma ilegal, ou nós pegamos porque ele teve um comportamento homofóbico, nós pegamos porque ele sonegou imposto, etc, etc. É assim que está, meu filho. Exatamente. Inclusive, você acha que se o Exército quisesse dar essa patente de general por Lamarca, não ia conseguir, porque general... Não ia conseguir porque é contra o regulamento disciplinar do Exército. O cara desertor não pode ser promovido. Uma vez desertor para sempre.
Não tem. Não apenas isso, general está 3 patentes pelo menos acima de capitão, né? O cara pulou direto. Mas ele não precisa. A marca está beatificada. Ele será, né, será promovido a Papa daqui a pouco, tá entendendo? Papa, santo, vai ser beatificado. Quer dizer, não tem mais lei, exceto a vontade dessa gente. Eu pergunto quando é que o nosso empresariado, as nossas forças armadas, etc., vão tomar consciência de que eles estão ferrados, de que eles estão cercados e presos, que são todos prisioneiros, não importa quanto mais dinheiro você tiver no bolso, mais ferrado você está. Porque do ponto de vista do establishment comunista, para que serve o rico? O rico serve para a gente deixar ele engordar bastante, para ele matar ele no fim do ano e comer que nem se come um porco. Você está entendendo? É isso. Então esses caras que pensam que tem no bolso, pensam que tem poder, eles estão loucos. Não sabem como funciona a sociedade humana. Sabem ganhar dinheiro. Agora, por que sabem ganhar? Veja, numa situação normal, onde existe ordem, lei, etc., o dinheiro é um poder formidável. Tá certo? Mas numa situação, vamos dizer, de desordem, de anomia, tá certo? Onde não tem mais lei, o dinheiro não vale nada. O que vale é uma arma na mão. Você vê, quando um nego assalta outro, o assaltado, por definição, tem mais dinheiro no bolso do que o assaltante. Sempre tem. E é por isso mesmo que é assaltado. Então, quer dizer, o dinheiro só te torna mais atraente para você ser destruído. Quer dizer, a única coisa que funciona é o poder. E poder significa 2 coisas. Significa armas e militância. Gente disposta a te defender. Se você não tem essas 2 coisas, você não tem nada. Se tiver só arma também, que nesse canto, você não tem nada. Porque poder é militância organizada. É gente na rua, tá entendendo? É gente gritando, é gente pressionando, é gente assustando os outros. Se você não tem isso, você não tem nada. Agora, há 40 anos, as organizações de esquerda têm o monopólio total das manifestações de rua no Brasil. Eu já advertia contra isso quase 20 anos atrás. O Brasil é o único país onde só um lado tem militância, o outro não tem. O outro só tem cabo eleitoral, quer dizer, chega na época da eleição, você contrata lá meia dúzia de cabo eleitoral para fazer a sua propaganda. Mas isso não é a mesma coisa que militância. A militância está permanentemente à disposição, está disposta a morrer e matar pelo partido, pela sua causa, pelo que seja lá o que for. Tá certo? Então, a partir da hora que os partidos ditos de direita desistiram disso, eles entregaram o poder total para essa gente. Então agora não tem o que reclamar. Então, seu Wagner Canhedo, o senhor está pagando, não porque o senhor tem uma 357, se eu fizer alguma coisa de legal. O senhor está pagando pela sua burrice, você está entendendo? Porque você achou que dando dinheiro para essa gente ia acalmar. Não, só excita mais. Porque você deu dinheiro para eles, você prova que tem dinheiro, está entendendo? E se tem dinheiro, eles querem mais e querem tudo porque querem sua vida. E atenção, todos os empresários do Brasil fiquem alertados que este é o seu destino. Não espere paz, tá certo? Não espere segurança, não espere nada. Seus dias estão contados. Vocês estão na mão do esquema comunista mais perverso e mais astuto que já houve no mundo. Vai destruir todos vocês sem usar uma só acusação política. Eles não vão dizer que você é o inimigo de classe, que você é explorador do proletariado, não vão usar nenhuma palavrinha do jargão comunista. Vão dizer que você sonegou imposto, vão dizer que você tem uma arma ilegal, vão dizer que você matou um porco-espinho, você está entendendo? Que você arrancou um pé de bananeira, tá certo? E você sempre passará aos olhos do público como bandido, tá certo? Agora, os verdadeiros bandidos estão sendo premiados. Esse assassino é sociopata, frio, Lamarca, está sendo premiado agora. E os outros estão todos sendo premiados. Ele disse que essa merda dessa comissão já avaliou 30 mil processos e ainda tem outros 30 mil. Então, como é possível você ter 60 mil processos, tá certo, por tortura e perseguições políticas num país onde, comprovadamente, ao longo de 20 anos da ditadura, teve 2 mil prisioneiros políticos e apenas 300 mortos no combate às guerrilhas, enquanto a guerrilha matava 200. Quer dizer, é claro que isso aí é uma fileira de picareta, tá certo? Agora, a picaretagem é inerente ao comunismo. As pessoas não entendem, porque tem gente que diz, não, esses caras não são mais comunistas, eles querem só dinheiro. Eu digo, mas quando que comunista foi diferente, meu Deus do céu? Quer dizer, você... São os rentistas. O pessoal que não é comunista tem uma visão idealizada do comunismo. Porque para ser comunista tem que ser idealista. Eu digo, é só quem nunca, não sabe nada, isso é coisa de ignorante. Vejam o que Lenin dizia sobre esses idealistas. O lugar idealista idealista ali só para morrer, para ser usado e jogado fora. Nunca houve como aquele... Só a raia miúda mais burra. Aquele desertor.
aquele desertor da KGB, o Yuri Bezmenov, já falou que aquele explica direitinho a coisa. Aquele sabe do que se trata. Porque, olha, a minha experiência com esse negócio de militância esquerdista não foi grande, foi apenas 3 anos. Mas eu li muita coisa e conheci muita gente e fiz muita pergunta e estudo esse assunto há 40 anos. Agora a gente fala, daí chega qualquer idiota que tem dinheiro no bolso, que levou dinheiro do pai, porque é filho de empresário, tem opinião. Ah, mas eu acho que não sei o quê. Ora, pega a sua opinião e enfia no cu, por que merda é essa? Quer dizer, esse desrespeito pelo conhecimento, desrespeito pela verdade objetiva, é isso que está matando o Brasil, entendeu? Esse achismo, essa coisa presunçosa, boboca. Então esse empresariado todo boboca, vão todos morrer, entendeu? Por enquanto está indo pra cadeia, porque tem uma porcaria do revólverzinho 357, tá certo? Ora, porra, aqui você vai na esquina e chega lá, ó, eu quero uma pistola Glock, tá certo? 45 Magnum, tá certo? E o cara, sabe o que o sujeito disse? Ele disse, para isso eu preciso tirar uma licença de caça. Daí você pergunta, onde tira a licença de caça? Ele diz, aqui mesmo. Te dá um papelzinho, você assina aquele negócio e sai com a sua pistola Glock. Isso é democracia, isso é liberdade. Tá certo? Não essa merda que estão fazendo no Brasil, onde o empresário, tá certo? Que é réu primário, não cometeu nenhum crime, tá certo? É réu primário de bons antecedentes, vai pra cana porque tem o revólver 357, que é de uso restrito. Com forças armadas são culpadas disso, porque inventaram essa merda do uso restrito. Pistola calibre 45 é para uso privativo. Alô? Então, de novo tivemos aqui um probleminha aqui no computador. Estamos voltando. Então está dizendo o seguinte, as Forças Armadas que vinham reclamando disso e que se sentem vítimas da situação, ora, elas também têm responsabilidade, porque quem inventou essa porcaria de arma de uso privativo? Ora, a arma de uso privativo é canhão, metralhadora aérea, etc. Agora, revólver, arma de mão ser privativa, mas que palhaçada é esta? Quer dizer, com isso as próprias Forças Armadas dão ao establishment comunista, tá certo, um instrumento poderoso de opressão da população. Tem que liberar todas as armas, calibre 45 inclusive. O povo que não tem arma não tem poder. Se você não tem poder, os outros vão subir em cima de você e acabar contigo. Tá entendendo? Você vê, aqui nos Estados Unidos foi só proibir o uso de armas em escolas e as escolas imediatamente se transformaram em estandes de tiro. Porque o bandido entra lá e sabe que não tem ninguém armado lá, que ele pode fazer o que quiser. Outro dia, parece que no estado de Ohio, um nego tentou fazer... Não, foi antes do caso da Virginia Tech. O nego tentou fazer a mesma coisa no estado de Ohio. Aconteceu que tinha um polícia de folga que fazia um curso lá e que tinha deixado a arma dele no carro. Tá certo? Então o bandido entrou, matou um, matou dois, matou três. Quando ele foi matar o quarto, já o Chico tinha corrido pro carro, pegou a arma, apagou o bandido e acabou a brincadeira por ali mesmo. Quer dizer, por isso foram 3. Se não fosse isso, seria 30, 40, 50. Que nem o cara fez na Virginia Tech. Né? Agora, o Brasil inteiro é uma Virginia Tech, porque o fato de o controle de armas ter sido rejeitado no plebiscito não quer dizer nada. Ele está sendo posto em prática do mesmo jeito. Tá certo? Ainda tem gente reclamando. Na Folha de São Paulo tem um idiota completo que foi um tal de blog do Duílio, né? Ele está indignado porque... Quer ver? Olha a besteira que o nego escreve. Até agora ainda não consigo acreditar que naquele plebiscito sobre armas acabou ganhando a versão reacionária. Mas parece que sempre vai ganhar uma versão reacionária quando foi feito sem uma preparação. O quê? Sem uma preparação? Você viu a quantidade de dinheiro, bilhões que foram despejados por Fundação Rockefeller, para a Rede Globo, nessa campanha que vocês fizeram pelo controle de armas, e o outro lado não tinha dinheiro nenhum. Era meia dúzia de caras lutando sem dinheiro, sem condição, sem nada. E mesmo assim ganharam, deram um banho em vocês. Vocês falavam assim, o lobby das armas. O lobby das armas é o cu da sua mãe, rapaz. Que porra! Vê se tem um pouco de respeito pela realidade. Ou então não se diga jornalista. Diga logo, eu sou publicitário, eu estou aqui para mentir a favor do meu produto. Diga logo isso. Me prove a existência desse tal de lobby das armas, que eu nunca vi. Eu conheço as pessoas que fizeram a campanha contra o desarmamento.
Elas não têm onde cair mortas, porra. O lobby tem vocês, tem Rockefeller, tem Globo, tem Banco Itaú, tem todo mundo para dar dinheiro para vocês. E ainda fica reclamando. E, olha, com relação a aborto, mesmíssima coisa. A população pode rejeitar o aborto, a população pode rejeitar o negócio da lei homofóbica, não adianta, vai passar, porque os caras inventaram o sistema infalível de impor a vontade deles. A vontade popular não interessa mais nada. Você veja que o pessoal, até a turma do Ministério da Saúde, dizia que, note bem, quando se fala em fazer plebiscito com relação ao aborto, eles disseram, não, os plebiscitos são um instrumento excelente para mudar a legislação, porque a gente, em vez de fazer um plebiscito, faz 15. E faz 15 e mais propaganda. De outro plebiscito e mais propaganda. Você acaba usando o próprio plebiscito para anular a decisão do plebiscito, através da propaganda maciça, da manipulação. Tá certo? Olha, agora está, por exemplo, nesse negócio de aborto, está aqui esta distorção criminosa das estatísticas, criminosa, feita por todos os jornais brasileiros, inclusive, principalmente a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo aderiu a essa coisa de que tem 1 milhão, tá certo, de mortes de mulheres por aborto. Está aqui os dados do SUS, aqui. Olha aqui, dados do SUS. Quer saber quantos óbitos maternos por causa de aborto espontâneo e provocado teve? 1996 teve 146 mortes, 1997 teve 163, 1998 teve 119, 1999 teve 147, 2000 teve 128, 2001 teve 148, 2002 teve 115, 2003 teve 152, 2004 teve 156. Vocês pegam isso, um número de 156 e transformam em 1 milhão e vende para a população inteira. Tá vendo aí, seu Otávio Frias? Esse seu jornal é criminosamente mentiroso. Esse seu jornal é um instrumento de poder. E só. Ele não tem a mais mínima preocupação com a verdade. Não digo que você pessoalmente não tenha. Tenho até minha simpatia por você. Nunca achei você um cara pessoalmente desonesto. Mas este seu jornal é uma merda. Esse seu jornal é uma gazua. Tá certo? Para quê? Para dar poder para esses vagabundos. Mentindo. Você está enganando a população. Então aqui, ô Paulo Magalhães. Tá vendo, pessoal do Brasil Verdade? Não basta só perseguir o corrupto, tem que perseguir essa gente, tem que processar um jornal que faz isso. Por quê? O jornal anuncia que faz cobertura idônea. Tá certo? E vende jornal e vende anúncio na base anunciando cobertura idônea. E depois faz isso. Isto aqui, tá certo? É delito de propaganda enganosa. Eu há 10 anos estou dizendo, enquanto os leitores não se juntarem para processar esses jornais por isso, essa coisa não vai parar. Não adianta reclamar. Tá certo? Então fica aí uma sugestão para o Brasil Verdade. Se quiser, eu lhe mando esse material que me foi enviado aqui. Tem 2 pessoas que estão divulgando isso, o doutor Cícero Arada e o padre Luiz Carlos Lodi da Cruz. Pegaram os dados do SUS, os dados do próprio governo, governo sem vergonha, mentiroso, que fica alardeando que morre 1 milhão de mulheres. Cadê 1 milhão? Se vocês mesmo dizem que é 150, 156, que coisa mais nojenta. Quer dizer, o que aconteceu aqui, quer dizer, a total falsificação dos dados sobre morte por aborto, para dar a impressão de que, né, o aborto ilegal causa mortes, etc, etc, é uma devastação para as coitadas das mulheres. A mesma falsificação que aconteceu aqui está acontecendo aí de novo. Aqui já foi denunciado, já foi desmoralizado. O famoso processo Roe versus Wade, né, que foi feito nessa base da mentira e da estatística inflada, já foi reaberto pela Suprema Corte e haverá daqui a pouco choro e ranger de dentes. Tá certo? Agora, no Brasil, essas notícias parecem que não chegaram. No Brasil não chega aí nem as estatísticas do SUS, porque o que vale é a estatística da Folha de São Paulo, ou a estatística daquele instituto Alan Guttmacher, que é ligado à Planned Parenthood, que é dona de uma rede de clínicas de aborto. E que, portanto, não tem nenhuma idoneidade científica para falar desse negócio. Agora, a Folha fala do Instituto Alan Guttmacher como se fosse, né, Madre Teresa de Calcutá. Bom, vamos para outro assunto aqui. Tem gente aí na linha. Alô? Eu tinha caído lá, eu fiquei. Eu acho que o Blog Talk Radio está com problema hoje. Não, é o meu computador que está com problema. Ah, é? Tá.
Só mais uma coisinha. É o tal do nosso querido ministro da Saúde, o Temporão, falou na super interessante que a vida começa com a formação do sistema neurológico, se eu não me engano. Eu vi essa coisa. Isso é um dado muito interessante. Ele deu uma entrevista agora nessa revista super ignorante, tá certo? Dizendo que tem uma teoria de que a vida não começa na fecundação, mas começa quando o sistema nervoso está pronto. Eu digo, olha, mas espera um pouquinho. Isso aí, que desculpa mais idiota, porque mesmo que fosse assim, que não é, tá certo? Porque o que quer dizer o sistema nervoso pronto? O sistema nervoso nunca vai estar pronto, meu filho, tá certo? Quer dizer, até isso aí seria mais difícil você datar aí quando o sistema nervoso está pronto. Agora, mesmo for que essa teoria estiver certa, que diferença faz isso? Se a permissão que eles querem dar para o aborto é para abortar até 5 minutos antes da hora do parto. Quer dizer que já nos 5 minutos finais ainda vai aprontar mais um pouquinho o sistema nervoso? Quer dizer, isso é desculpa, esse cara ele gosta de aborto, os caras gostam de abortar, presta atenção. Isso é importante para eles. Quer dizer, você violar a sacralidade da vida é importante para o esquema revolucionário mundial, que eles têm, vamos dizer, o grande projeto deles é inverter a realidade, inverter a ordem da realidade. É o sonho gnóstico, criar outra realidade no lugar desta. A realidade que sai da cabeça deles, que é a mesma coisa que dizer que sai da privada. Está entendendo? Quer dizer, é um sonho de poder absolutamente demoníaco. Isso está na cabeça de todos eles. Tá certo? E esse seu prematuro, seu temporão, sei lá que coisa, tá entendendo? Vem aí com essa mentira, essa desculpa. Quer dizer, qualquer desculpa serve para eles para abortar. Quer dizer, uma vez eu escrevi um artigo dizendo o seguinte: a discussão sobre o aborto só existe porque existe aborto. Quer dizer, as pessoas começaram a abortar muito antes de pensar quando é que começa a vida e se isso é moral ou imoral. Não, primeiro elas queriam abortar, porra. Você está entendendo? Depois inventaram toda essa desculpa. Quer dizer, o que quer que o sujeito diga em favor do aborto já pressupõe que já é um abortista. Você está entendendo? Anteriormente, eles não precisam de teoria, eles podem inventar quantas eles queiram. Se a pessoa simplesmente não quer abortar, ela não aborta, ela não precisa de uma justificativa moral ou científica para não abortar. Agora, se a pessoa quer, a bom daí pode produzir quantas justificativas queira. Então, a vontade de abortar ou de induzir os outros a abortar é prévia à discussão. Né? Ademais, tem outro, vamos dizer, o que me parece a coisa decisiva. Quer dizer, se você não tem provas de se o feto tem um estatuto humano, um estatuto de coisa, se isso pode ser discutido, então quer dizer que a questão está empatada. Tem 50% de chance para um lado e 50% do outro. Isso significa que o aborto tem 50% de chance de ser um homicídio. Qualquer ato que tenha 50% de chance de ser um homicídio não é um ato moral nem lícito. Então, enquanto não chegar à conclusão a esse respeito, o aborto deveria ser considerado criminoso. Agora, o aborto para eles é importante. Como é importante a legislação homofóbica, como é importante o controle de armas. Porque, veja, o objetivo desses camaradas chama-se inversão. Inverter a realidade. Você vê que no Brasil de hoje você tem a proteção ao criminoso e a perseguição ao cidadão honesto. Isso faz parte. É a revolução do Dr. Mabuse, é a revolução do loucos, tramado no hospício para botar os caras normais no hospício e os loucos mandar no mundo, porra. Até quando nós vamos ter paciência com essa coisa? Até quando vamos achar que essas pessoas são pessoas normais? Não são, não existe esquerdista normal. São todos sociopatas. Ser esquerdista é ser sociopata. Ponto final. Ser esquerdista é se dar a si mesmo o direito de matar, assaltar, estuprar, esfaquear, fazer tudo em nome de um futuro hipotético. Isto é ser esquerdista. Nenhuma pessoa normal pode fazer isso. Eu não tenho esse direito. Eu não acho que eu tenho o direito de fazer nada dessa violência em nome de um futuro que eu prometa. Tá certo? Então, você só tem o direito de fazer exatamente... De qualquer maneira... Né? Os direitos não podem ser vinculados a um futuro. Tá certo? O direito é uma relação de equilíbrio, uma relação de reciprocidade atual, presente, permanente. Ou seja, eu só tenho o direito de fazer com você o que você tem o direito de fazer comigo. Qualquer pessoa normal pensa assim. Agora, se eles acham, por exemplo, que o Lamarca tem o direito de desertar, de matar, etc., de matar um prisioneiro aconhado em função do ideal futuro,
Tá certo? Então, evidentemente, eles o colocam e se colocam a si próprios num outro plano de realidade, num outro plano de moralidade, que não é o plano da moral comum da espécie humana. Então, quem faz isso é um sociopata, é uma pessoa perigosa, porque ela não tem limites, exceto aqueles que ela e o seu grupo deem para si mesmo. Eles não admitem ser fiscalizados pelos outros. Daí a tal da guerra assimétrica. Na verdade, sempre fizeram guerra assimétrica desde o primeiro dia. Então isso está na natureza do movimento revolucionário internacional há dos mais de 200 anos. Agora, tem gente que não quer entender. Tá certo? Tem gente que acha tudo apenas um problema de regime econômico. Tá? A gente só pensa em dinheiro, só se preocupa com esse lado mesmo, tá certo? Mas esses são, vamos dizer, as primeiras vítimas. Esses se tornam os colaboradores desse esquema, dão dinheiro para essa turma e acabam sendo os primeiros a ir para a cana ou os primeiros a morrer. Tá certo? Então, Olá. diga. De qualquer maneira, eu acho que nós vamos ter a biologia antes e depois de Temporão. Ah, certamente. E a biologia? Uma nova escola, né? Uma nova escola biológica. Né? Ele é o novo Buffon, Cuvier, Linneu, né? Mendel. Mendel, é. Pois é. Outra coisa é que teve aquele caso do travesti em São Paulo que conseguiu o documento de mudança de sexo. Temporão quer dizer que não foi abortado, né? Ah. Não o abortaram em tempo. Aqui, Olavo. Olha, eu às vezes sou até favorável ao aborto. Por quê? Se houvesse o aborto, o PT não teria um único militante. Teriam todos sido abortados pelas suas mães. Sob esse aspecto, o aborto seria benéfico ao Brasil e talvez à espécie humana. Né? Quando você pergunta, mas o senhor é favorável ao aborto? Que... Eu digo sim, eu sou favorável ao seu aborto. Né? Eu acho que todo mundo tem o direito de ser abortado a pedido. O senhor já disse sobre o espiritismo que se o espiritismo tiver certo, todos os abortados voltam petistas. Então, pois esse que é o problema, Você aborta ninguém volta petista, quer dizer, não ia adiantar nada, né? Ia ser pior ainda. Então, vamos lá. Agora, recebi aqui outra coisa interessante do Fabiano Cury, falando do caso do Lamarck, contando vários detalhes aqui. Infelizmente não posso ler aqui inteiro, né, mas passei lá para o pessoal do Mídia Sem Máscara para ver se eles querem publicar isso aqui. Obrigado, Fabiano Cury. Agora, vamos lá. Continue aí, Davi. Tem mais algo a dizer? Alô? Davi saiu da linha. Também aqui recebo uma denúncia de que o segundo sargento Wagner Lopes, tá certo, que apresentou uma denúncia de corrupção, tá certo, contra a Companhia de Comando 2ª Brigada de Infantaria da Selva. Foi dado como desertor e preso. Que coisa é essa? Quer dizer, o nego denuncia a corrupção e depois é tido retroativamente como desertor. Precisa investigar esse negócio. Eu não sei direito o que aconteceu. Não quero fazer acusações indevidas, mas esse negócio está muito mal contado. Né? Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para uma organização que se chama Companheiros das Américas. Né? Foi uma organização criada pelo John Kennedy, tá certo? Para fomentar o desenvolvimento da América Latina, o desenvolvimento, as boas relações com os Estados Unidos, etc, etc. Pouco a pouco, essa organização foi totalmente tomada por esse pessoal da esquerda e hoje é instrumento de subversão na América Latina. Tá certo? E a lista de empresas que financiam isso é uma monstruosidade. Quer dizer, todo esse dinheiro, o dinheiro da USAID, né, United States Information Agency, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, está sendo todo ele carregado para essas organizações de esquerda. E o dinheiro das empresas que o subsidiam também. E se não fosse isso, quer dizer, eu imagino que se fechasse aqui a torneira da ajuda americana para a esquerda latino-americana, e eu acho que só o dinheiro do narcotráfico não dava para sustentar. Tá certo? Mas é por isso mesmo que esse pessoal da esquerda, todos os movimentos da esquerda, têm os seus lobistas aqui, bem pagos, no Congresso americano. Eu conheço vários deles. Se vocês um dia vier aqui, a gente vai na sessão lá essa sessão de comissão do Congresso americano, e eu te digo, aqui, fulano está na folha de pagamento do Hugo Chávez, fulano daqui está na
folha de pagamento do Fidel Castro, e assim por diante. E não é nem sequer uma coisa secreta, tá certo? É uma coisa mais ou menos pública. Aqui eu recebo do Juarez Altafim, do site www.migalhas.com.br, a notícia que a editora Del Rey acaba de lançar um livro do ministro Carlos Mário da Silva Veloso chamado Cristianismo e a Constituição, mostrando os fundamentos cristãos de praticamente todas as leis vigentes no Brasil. Muito bem, ministro, é assim que se faz, nem tudo está perdido. Vamos em frente, né? Agora está aqui, o Fábio Lacerda me comunica aqui, não sei se você leu a entrevista de Michel Onfray, faz tempo que eu não leio mais entrevista do Michel Onfray, tá certo? Ao Estado de São Paulo. Sem entrar em outras diversas questões, no mínimo questionável, chamou minha atenção o seguinte trecho, aspas, a religião como ideia de uma força antifascista é falsa, é só ver a história. Os fascismos europeus, mas também os sul-americanos, não surgiram divorciados da Igreja Católica. Eles foram construídos com seu consórcio e com sua bênção. Ora, mas isso aí é o velho truque, vamos dizer, da propaganda stalinista, de ampliar formidavelmente o conceito de fascismo. Tá certo? Então, se você chama de fascista qualquer governo autoritário construído às pressas para deter uma revolução em marcha, então, de fato, você vai acabar achando que a Igreja Católica é fascista. Por exemplo, na Áustria, tá certo? Quando estava em ascensão lá os movimentos revolucionários nazista e comunista, os caras votaram uma constituição autoritária, tá certo? Sob o governo do chanceler Dollfuss, tá certo? Para parar aquela situação. Você vai chamar isso de fascismo também? O homem depois foi assassinado pelos nazistas que tomaram o país. Quer dizer, o sujeito inventa uma constituição para parar uma constituição autoritária, para parar uma revolução nazista, tá certo? Depois, retroativamente, vem esse vagabundo, esse Michel Onfray, chamar isso de fascismo também. Do mesmo modo no Brasil. Porque se você pega, vamos dizer, um governo provisório, autoritário, criado para parar uma revolução comunista em marcha, como tinha no Brasil, chama isso de fascismo, então você vai acabar achando que a igreja, não só a igreja católica, mas todas as igrejas são todas fascistas. Tá certo? E você vai acabar subscrevendo aquele mito do Papa de Hitler, que o rabino Daniel Dahlen já acabou com isso no livro O Mito do Papa de Hitler. Tá certo? Então, esse cara vai dizer, só ver a história. Que história? Você não sabe de história nenhuma, Michel Onfray. Tu é um metido, tu não sabe do que está falando. Tá certo? Agora, veja, nas atas de conversações diárias de Hitler, que eram anotadas, eram protocoladas ali pelos seus próprios assessores diretos, e que depois foram publicadas pelo grande historiador inglês Hugh Trevor Roper, o Hitler diz claramente, o nazismo e o cristianismo são incompatíveis, um dos dois vai ter que morrer. Nós vamos, num outro trecho ele diz, nós temos que esmagar a Igreja Católica como se pisa num sapo. Quer dizer, e ele disse e fez, porque os católicos estavam na lista dos prisioneiros políticos preferenciais, tá certo? Então, o que sabe seu Michel Onfray? Quer dizer, ele está simplesmente repetindo o chavão de propaganda stalinista, criado na década de 30 para enganar a humanidade, está enganando até hoje. E é para isso que serve esse pessoal. Quer dizer, eles mudam os pretextos, né? De repente aparece o dizer, não, eu não sou mais marxista, eu sou cético, eu sou epicurista, eu sou não sei o quê. Olha, muda as moscas, mas a merda é a mesma, tá entendendo? Muito bem. Agora vamos ver o que mais aqui. Aqui, tem mais uma notícia, nova onda de perseguição na China. O casal Wang Jinhua e Xu Jinfu, líderes de uma igreja domiciliar na China, junto com o filho Xu Enzi, de apenas 8 anos, foram presos no dia 11 de julho na cidade de Jilin. O menino foi libertado, mas os pais continuam presos. É assim, ó, todo dia, se você pegar o site A Voz dos Mártires, você verá que todo dia alguém é preso. Preso, torturado, fuzilado. Outro dia apareceu uma mulher que cortaram os 2 pés dela porque queria atravessar a fronteira, queria fugir da China. Fugiu. Certo? Você vai, mas o pé fica. Tá certo? Todo dia tem notícia desse tipo. Agora, pega esta merda dessa Folha de São Paulo, do Estadão, tá certo? Até da Veja. Vê se sai alguma coisa. Não sai nada. Nada. Tá certo? É uma coisa incrível, é um bloqueio total. Quer dizer, é tudo feito para dar a impressão de que o comunismo não existe mais, ou se ele existe, ele é inofensivo. Né? Vamos ver o que mais tem. Nossa, tem um monte de mensagens aqui importantes. Ora, um negócio aqui que me mandaram, que é importantíssimo, é o seguinte.
quando Álvaro Uribe assumiu a presidência da Colômbia, as Farc mandavam em metade do país, o país estava em guerra permanente, tá certo? O narcotráfico dominava aquele negócio e tinha todo o tempo a guerra das Farc, por um lado com os tais dos paramilitares, que também traficavam drogas, tá certo? E com o governo colombiano. O homem subiu na presidência, ele conseguiu isolar as Farc, encostou as Farc num cantinho do território, conseguiu desmantelar os paramilitares totalmente, todos eles entregaram as suas armas, tá certo? O narcotráfico diminuiu formidavelmente, o nível de violência diminuiu formidavelmente, e o homem tem 82% de aprovação. O que fazer com um sujeito desse? Tem que destruí-lo, tá certo? Então, já que o pessoal da esquerda estava perdendo no campo militar, como sempre perde, porque não são de nada, tá certo? Apelaram para o campo onde eles são bons, que é o campo da mentira, da difamação. Então, acharam uma foto do Álvaro Uribe, uma foto de 20 anos atrás, em que ele está dando a mão, cumprimentando um sujeito que era um dos paramilitares. Né? Eu digo, escuta, foto de presidente apertando a mão, esses são milhares e milhares e milhares e milhares. Quer dizer, o que isso prova? Agora, isso aí foi suficiente para levantar uma onda contra ele, aonde? Aqui no Congresso americano. Tá certo? Quando esteve aí o Álvaro Uribe, tá certo? O Al Gore, que vocês sabem, o Al Gore é uma pessoa de uma dignidade extraordinária. O Al Gore virou as costas e saiu do recinto para não ficar na companhia, né, daquele sujeito maligno que é o Álvaro Uribe. E agora está aqui a dona Nancy Pelosi espremendo o cara e dizendo que os Estados Unidos não vão renovar o tratado comercial com a Colômbia porque existe uma suspeita de que o presidente esteve ligado aos paramilitares. Mesmo que estivesse ligado, vamos supor que ele fosse um dos paramilitares. Ele foi o cara que acabou com os paramilitares, porra. Ele desmantelou aquele negócio, ele desmantelou os caras e quebrou as pernas das Farc. Quer dizer, o que mais querem? Tá certo? Agora, na medida que quebrou as pernas das Farc, ele violou os planos de quê? Do Bill Clinton. Porque a ideia do Bill Clinton era o seguinte, o plano Colômbia era ajudar a Colômbia a reprimir o narcotráfico com a condição de não mexer na guerrilha. Ou seja, o plano Colômbia foi feito, foi calculado, no meu entender, para dar às Farc todo o poder sobre o narcotráfico na Colômbia. Foi feito para destruir os antigos cartéis e fazer crescer e prosperar as Farc, como de fato fez. Tá certo? Daí veio o Uribe e estragou toda a coisa. Tá certo? Quer dizer, acabou com a maior parte da guerra, isolou as Farc num pedacinho do território, tá certo? Onde elas têm, a popularidade das Farc na Colômbia é 3%. Tem 3% da população colombiana que gosta das Farc. 82% gosta do Uribe. Tá certo? Mas isso não significa nada para Nancy Pelosi. O que nós entendemos aí? Ora, vocês lembram que houve o famoso encontro entre o homem do CFR, que era o Philip Grasso, que era o presidente da Bolsa de Mercadorias de Nova York, e o Manuel Marolanda Gomes, que era o chefe das Farc. Isso não é que tiraram uma fotografia dele dando a mão. Não. O cara saiu daqui, tomou um avião para ir lá conversar com o sujeito. E se trancaram e ficaram conversando horas. Quer dizer, não é um aperto de mão assim, no meio do público, como qualquer político que dá a mão para milhares de eleitores. Não é isto. Foi um acordo. Foram lá fazer um acordo. Tá certo? Depois, mais 2 caras do CFR foram lá para conversar com os caras. Conversaram o quê? Jamais se divulgou. Agora, pelos frutos conhecereis. Hoje, as Farc têm aqui um lobby no Congresso americano. Está aí dona Nancy Pelosi, seu Al Gore, seu Ted Kennedy, tudo defendendo o narcotráfico. A América Latina está sangrando por causa desta gente. Tá certo? Muito bem. Então, isso quer dizer que o Álvaro Uribe, ele de fato, ele pisou no calo de muita gente. Então, como ele estava ganhando na esfera militar, os caras resolveram mudar de ramo. Então, entraram no ramo, vamos dizer, da calúnia, da difamação, onde de fato é difícil de vencê-los. Por quê? Porque eles são de uma mendacidade que as pessoas não imaginam. Porque o sujeito acha que o pessoal esquerdista é uma pessoa normal que apenas tem uma ideia diferente. Não, o esquerdista não é normal. O esquerdista é sociopata, que acha que ele tem o direito de mentir, trapacear, roubar, matar, tudo em nome de um futuro do qual ele já se considera representante agora. Então, por definição, o negócio sociopata é perigoso e não se pode confiar. Então, fica avisado aí os futuros, seus canhedos do futuro, né, que estão enchendo eles de dinheiro. Quanto mais dinheiro você der para eles, tá certo? De maior relevância é o lugar que você vai ocupar na lista das vítimas. Tá certo? Agora, para encerrar aqui,
tem aqui uma cópia, eu não posso ler inteiramente, de uma mensagem do Marcel Granier, da Rádio Caracas Televisão, RCTV, aquela que foi fechada, para o Centro Carter. Porque o Centro Carter agora decidiu fazer um protesto tímido. Não ficou bem fechar a televisão, não se faz isso, o senhor presidente Hugo Chávez rever essa decisão. Blá, blá. Ora, o Centro Carter foi uma das grandes responsáveis pela presença do Hugo Chávez no poder e pelo aumento indevido do poder do Hugo Chávez. Por quê? O Jimmy Carter foi lá como observador das eleições, terminou as eleições, 3 minutos depois as eleições foram limpas e listas, não houve trapaça. 5 minutos depois. O Carter é um sujeito que só existe, tá certo? Desde que ele nasceu, para lamber saco de ditadores comunistas, tá certo? Ele, quando vê a fotografia do Fidel Castro, ele fica de calcinha molhada, ele não aguenta, tá certo? É uma atração incoercível. Então, ele ajudou toda essa gente, agora vem reclamar, isso é fingido. Então, aqui, Marcel Granier, você tem toda a razão. Tem que reclamar mesmo que esses caras denunciar, isso é tudo um bando de picareta. Então, acabou o nosso tempo. Por hoje ficamos por aí. Desculpe as 2 interrupções, mas é um problema no meu computador. E espero que isso não se repita a semana que vem. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.